Aéreas é um grupo de pesquisa e que está completando 10 anos e pesquisando sempre a mistura e a linguagem, várias linguagens misturadas, envolvendo a dança, o teatro e o circo. Esse projeto especificamente é um fomento de dança, então a gente direcionou para uma pesquisa de corpo, tanto para o núcleo de pesquisa da companhia, quanto para a difusão a alunos e o projeto de formação que envolveu. E paralelo a isso, a gente circulou gratuitamente nos céus com o espetáculo Animal na Sala, que foi a última estreia do grupo, que também é a estreia que marca 10 anos da companhia. Um espetáculo que não tem nenhum texto e ele então aprofunda muito a pesquisa das linhas aéreas, de apostar no gesto, na narrativa da imagem, como o corpo comunica. E isso comunica muito bem. Todo mundo entende, as crianças do céu entendem. E a ideia era realmente ter 3 ramos de abrangência. O de apresentação, que era gratuito e também tem um caráter de formação mais diferente, né, que vai em consenso com o caráter de formação de plateia dos próprios céus, enfim. E aí a gente também escolher participar e fazer céus com o patrocínio do fomento é quase que a única maneira de um espetáculo desse porte, por exemplo, circular pelos céus. Aí a segunda parte, a questão da formação de alunos, e a terceira, a pesquisa e o aprofundamento da linguagem num núcleo de pesquisa coreográfica composto pelos intérpretes que colaboram com a Companhia Linhas Aéreas e alguns convidados, também aberto para aprendizes que participaram. E esses foram os 3 ramos de abrangência do projeto. Então foram 2 tipos de curso. Um foi um curso de formação um pouco mais aprofundado, com duração de 4 meses. E outros 2 workshops mais curtos, voltados mais para a criação e não para ensinar princípios ou técnicas muito em pouco tempo, é meio impossível. Então trabalhar em cima do que os intérpretes já sabiam, e aí procurou-se ter uma seleção que levasse em conta já isso, alguma habilidade já dos intérpretes. Bota a mãozinha lá, puxa a mãozinha, empurra a mão de baixo e vem pra baixo. Acabou. O que eu fico mais impressionada, assim, que me ajuda muito enquanto atriz, é a questão da percepção corporal como um todo. E isso é muito bom para o ator, porque você tem que ter consciência do seu corpo todo, porque o seu corpo está todo em cena. Trava joelho, trava mão e flexiona. Nesse projeto a gente teve mais espaço e mais tempo para trabalhar com essas pessoas que têm um foco profissional. Elas querem essa ferramenta para levar para o seu trabalho. Foi muito legal ter trabalhado com esse grupo que ganha a possibilidade de ter um curso gratuito. Essas pessoas são muito dedicadas ao que vem a fazer. Então essas pessoas se inscreveram por currículo, teve uma seleção, tinha muitas pessoas que queriam fazer. Então você encontra nessas pessoas a dedicação e a busca interior. Tem todo mundo querendo realmente, encontrar aquilo não como uma atividade física qualquer, e sim como um caminho pessoal de desenvolvimento. De uma vez. Continua. Muito bem, sozinha. Isso aí. Yes, muito bom! Mais que uma técnica, a gente está aprendendo a pesquisar nos aparelhos. Então, porque às vezes no circo falta isso, a gente está trabalhando muita força, muita técnica, que todo seja em ponta de pé e tal. E daí fica uma coisa limpa, mas que não está em alma. E eu acho que aqui a gente está trabalhando mais a criação mesmo, que o circo traz, porque todos os outros esportes não tem criação, não tem arte. O circo junta muito forte os dois.
projeto muito interessante, uma vez que eu tenho trabalhado muito com artistas de circo também e vejo o quanto eles precisam da dança contemporânea e o quanto os bailarinos também necessitam desse trabalho corporal voltado às artes do circo. Possibilidades infinitas de expressão, de desenvolvimento técnico, de possibilidades para estar em função do que se queira criar. Então, quanto mais habilitado, melhor, né? Mais você pode dar asas a essa imaginação, a essa criação. Eu sou formada em artes cênicas, eu sou acrobata aérea de tecido e eu dou aulas de yoga. E aqui o legal é assim, todos os alunos são profissionais, seja de teatro, de circo ou de dança, e estão interessados nessa exploração. E eu estou conseguindo condensar um pouco o que eu pesquisei durante o ano inteiro num formato mais lógico, mais objetivo, que para mim está sendo muito interessante. A gente não está trabalhando a virtuose, a gente não está trabalhando o truque, né? Nem o acabamento do movimento, não está passando nada de técnico, no sentido, né, circense. É dramaturgia, né? Você quer contar uma história, você quer usar o elemento aéreo no teatro, né? Fazer a intersecção de linguagem. É circo, dança, teatro, improvisação, quebra um pouco, né? A gente pode se soltar, entra a criação. E esses encontros, eles partiram do princípio de não ensinar nada tecnicamente novo, mas de trazer ferramentas para se criar através de imagem, através de música, através de jogos. A técnica no tecido, no trapézio, ela é muito fixa. A partir do momento que você consegue brincar com os elementos, se torna um número interessante. Adoro trabalhar do começo com os alunos porque eu vejo a evolução e como depois isso rapidamente é aproveitado. Então a gente tenta fazer da melhor maneira possível, aprender a entrar, aprender a criar os espaços, ganhar da gravidade, né? Uma força constante que está fazendo pressão contra a gente, embora a gente não tenha muita consciência disso. O Linhas Aéreas sempre acreditou que o processo é a principal fonte para a criação de um trabalho. Quando foi para o caminho da rua, a gente sentiu de uma maneira muito mais genuína o que é abrir o seu processo. Totalmente abertos às interferências, aos incidentes, e era isso que a gente estava buscando na nossa criação, essa liberdade. Ai, mamãe! Quem tá pegando? É o extraterrestre? É o extraterrestre! Ah, não! É o Jason! Olha lá, já tem um na janela. Cuidado, hein? A terra tá sendo invadida por extraterrestre. A gente pega várias propostas de cada um e aos poucos a gente vai juntando, faz experimentações, ou aqui na sala de ensaio, às vezes na rua, e pesquisando qual é essa conexão entre dança, circo, a rua, a cidade e as pessoas que a gente cruza no dia a dia. A regra é uma regra interna sua, não é uma coisa combinada, não é cena. E o observador até tem como tarefa tentar entender essa regra, nesse observar, nessa atenção. Vambora, sem combinar, começou. 1h30, então as duas, as duas aqui na praça, vai.
uma pessoa surgiu com uma ideia, a gente vai para a rua, experimenta essa ideia de improvisação e trabalha sempre junto, tentando respeitar o limite de todo mundo, mas sempre com bastante liberdade. O núcleo de pesquisa também gerou, além dessa pesquisa, das intervenções e do diálogo espacial e urbano e tal, uma parceria com um projeto que se chama Enquadro, que é da Casa da Lapa, que é um outro coletivo de artistas ligados mais a artes visuais, vídeo, internet e tal, e grafite. E eles têm esse projeto que é uma HQ urbana, é uma história que se conta com todas essas linguagens, e aí somou-se a elas a nossa linguagem de corpo, de circo e dança e, enfim, expressão, teatro. E aí entramos como personagens nessa trama da história deles. E aí tudo isso que juntou a ideia de um núcleo de pesquisa que pudesse fazer intervenção e se apresentar na rua, dialogar com a urbanidade, com esse projeto da Casa da Lapa, que é exatamente isso, só que num outro formato e com as linguagens que eles trabalham, que é o grafite, o vídeo. E tudo isso se concentrou numa possibilidade de criar roteiros, histórias que estão se contando junto com a rua, junto com a cidade. E isso a gente vislumbra a possibilidade de um dia criar uma dramaturgia assim. Isso surgiu daqui, desse processo. Além das intervenções, teve uma apresentação do núcleo, que foi também de coisas do processo, no Sesc Santana, no ginásio do Sesc Santana. E foi muito interessante porque foi quase como que um pouco da trajetória. Enfim, tinham 3 intervenções. A primeira era mais circense, era um número de lira, uma coisa com tecido e tal. Foi uma coisa que a gente ainda trabalha, mas enfim, trabalhou muito no começo. Aí, já na segunda, já eram umas coisas que a gente pesquisa nos móveis, que são do Pequeno Sonho Vermelho, mas que até hoje a gente continua usando em diferentes intervenções. E aí, que já é o sofá, são as cadeiras, tal, já é uma coisa mais teatral. E a última, que era realmente as coreografias que a gente criou com o núcleo, que era uma intervenção de personagens, usando coreografia e o andaime e tal. Então foi quase que uma trajetória, linhas aéreas, e aí na sequência as intervenções na rua como uma continuidade natural, assim, desde que a gente pegou esse andaime, que era um andaime que estava lá numa montagem, aí a gente começou a usar o andaime para fazer circo, aí agora a gente está levando esse andaime, que é um elemento da rua, de volta para a rua. E aí na rua vamos descobrir o caminho para seguir. A importância do fomento nesse sentido ele te dá a liberdade para você propor o seu projeto. Ele não vem pré-moldado como muitos editais. Depois de 10 anos, ter a maturidade de conseguir formatar um projeto que realmente contempla esses 10 anos nos seus principais aspectos. Você ter uma formação corporal vai te ajudar mesmo se você for só falar um texto. E você saber falar um texto vai te ajudar a você se expressar corporalmente de uma maneira mais poética do que só física. E aí são coisas camadas de sentido que vão se sobrepondo e se completando e se contrastando. E quanto mais ferramenta o artista tiver, melhor vai ser para o público.